Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Imagine você encontrar-se com alguém de quem você apenas tinha ouvido falar. E melhor ainda, descobrir que essa pessoa tem uma ligação super forte com a sua missão e propósito de vida. Na lição desta semana, nós vamos saber um pouquinho mais sobre João Batista, o milagre do seu nascimento e a responsabilidade que lhe foi confiada de preparar o caminho para a chegada do Messias e saber como foi esse encontro. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E nosso abraço desta semana vai para duas bases do norte do país. Base Novo Brasil, da cidade de Canaã dos Carajás, no Pará. E para a base Compensa 14, da cidade de Manaus, Amazonas. Estamos muito felizes porque o canal ultrapassou a marca de 2.500 inscritos. Deus seja louvado! E para você que ainda não participa desse ministério, inscreva-se logo! Aproveite enquanto nós estamos falando isso e clique naquele botão vermelho escrito inscrever-se e participe conosco também. Compartilhe, curta, deixe o seu comentário e fica com a gente! Agora, vamos para o vídeo. A história desta semana está dividida em dois momentos. O primeiro é o anúncio do nascimento de João Batista e o segundo é como foi o encontro de Jesus com João. Lucas é bem detalhista e ele nos dá as circunstâncias do nascimento de João. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Só para a gente entender um pouquinho mais a história. Na época do rei Davi, ele separou o serviço sacerdotal em 24 turnos, para que assim houvesse um revezamento dos serviços feitos no templo. E esse costume continuou mesmo depois que os judeus voltaram do exílio em Babilônia. O turno de Abias era o 8º. Cada turno durava uma semana, de um sábado a outro, e a cada 6 meses eles se repetiam. E tinha chegado a vez de Zacarias participar em seu turno no templo. Como havia vários sacerdotes, não tinha trabalho para todos, por isso fazia um sorteio para saber quem participaria de manhã e de tarde, e também qual trabalho ele realizaria. Naquela ocasião, Zacarias foi sorteado para queimar incenso diante do altar de ouro no lugar santo do santuário. Aquela era a parte mais importante e sagrada dos ritos diários. Naquele momento, o sacerdote orava pelo perdão dos pecados do povo e também pela vinda do Messias. Esse era realmente um momento muito especial. Normalmente, o sacerdote teria aquela oportunidade apenas uma vez na vida. Enquanto isso, no lado de fora, nos pátios do templo, uma multidão de pessoas piedosas ficavam reunidas em oração também. E o foco dessa oração era a vinda do Messias. É muito provável que Simeão e Ana fizessem parte desse grupo de pessoas. Deus escolheu esse momento único na vida de Zacarias para lhe dar uma grande notícia e avisar que suas orações estavam prestes a ser respondidas. Enquanto ele estava lá, diante do altar, um anjo cumprimentou com essas palavras: "Não temas, Zacarias." Você já percebeu que essas normalmente são as primeiras palavras ditas por um anjo sempre que ele se encontra com um ser humano? É até compreensível, acho que ninguém sai de casa pensando: "Uau, vou encontrar com um anjo hoje." Além da surpresa, também imagine estar na presença de um ser santo que estava diante de Deus. Sua oração foi ouvida, disse o anjo. Alguns pensam que essa oração de Zacarias era por um filho, mas a resposta dele um pouco mais para frente para o anjo revela que ele já havia até desistido da esperança de ter um filho. Ele entendeu que o anjo estava anunciando a chegada do Messias. Afinal, Zacarias estudava as profecias, principalmente as de Daniel, e ele percebeu que o tempo para o cumprimento daquela promessa, daquela profecia, estava chegando. Mas, como toda boa notícia que vem da parte de Deus, havia algo mais. Isabel teria um filho que deveria se chamar João. Essa criança traria muita alegria, não só para Zacarias, mas para todos aqueles que
que prestassem atenção em sua mensagem. Ele seria cheio do Espírito Santo e prepararia um povo para a chegada do Messias. Ele teria a coragem de Elias e sua mensagem converteria o coração dos desobedientes filhos de Israel em sua geração para a sabedoria do justo Pai Celestial. Zacarias deve ter ficado atordoado com tanta informação. Além disso, aquela promessa parecia boa demais para ser verdade. Não há dúvidas de que Zacarias deve ter orado por anos por um filho. Mas é interessante observar que agora, justamente quando a resposta para aquelas orações havia chegado, ele teve dificuldade para acreditar. E ele então duvida e pergunta para o anjo: mas como eu vou ter certeza disso? Eu já sou velho e Isabel também já está em idade avançada. Calcula-se que Zacarias tivesse em torno de 60, 70 anos na época. E olha só a resposta do anjo. Ele, ao invés de perder tempo explicando, imagina que ele disse algo mais ou menos assim: Ô Zacarias, eu sou Gabriel, eu estou sempre a serviço de Deus. Você acha mesmo que eu teria vindo lá do céu até aqui para te dar uma notícia falsa, te dar falsas esperanças? Até dá pra gente entender um pouquinho a reação de Zacarias, mas não devemos nos esquecer de que para Deus não há nada impossível. Para uma missão especial como aquela, Deus enviou o próprio Gabriel, o embaixador celestial, mas como Zacarias não acreditou imediatamente, ele ficou mudo até que a promessa se cumprisse. Enquanto isso, o povo aguardava Zacarias do lado de fora, e eles começaram a achar muito estranho a sua demora. Quando ele saiu, ele não conseguia falar nada, mas o povo percebeu que em seu rosto tinha o brilho da glória de Deus. Zacarias continuou mudo, mas de alguma forma ele conseguiu comunicar com o povo tudo o que tinha visto e ouvido. E tudo aconteceu exatamente como o anjo havia falado. A criança nasceu e quando chegou o momento de registrar, dar o nome à criança, os vizinhos começaram a dar palpite. Por que não coloca o nome de Zacarias como o pai? Zacarias então pediu uma tábua e ali ele escreveu que o nome da criança deveria ser João, como o anjo havia dito. Depois disso, imediatamente a voz de Zacarias voltou e ele pôde se alegrar com o nascimento do filho. E quem foi João? Como foi sua educação? Como ele foi preparado para cumprir a mais nobre missão já confiada a um ser humano? O anjo havia dado instruções claras aos pais de João sobre sua educação, sua alimentação e seu modo de viver. E Ellen White escreveu que o Espírito Santo estaria sobre ele se obedecesse às instruções do anjo. E foi determinante aprender e colocar em prática essas coisas ainda na infância. E veja que legal esse texto aqui, para mim e para você que ainda somos adolescentes. A infância e a juventude são o tempo apropriado para desenvolver o poder do domínio próprio. Hábitos estabelecidos nos primeiros anos da vida são decisivos para determinar se seremos vitoriosos ou fracassados na batalha da vida. A juventude, o tempo de plantar, determina o tipo de colheita para essa vida e a vida futura. Pela ordem natural das coisas, João deveria ter sido educado nas escolas dos rabinos, mas ali ele não estaria preparado para a obra que Deus tinha para ele. Então Deus o chamou para o deserto, a fim de aprender sobre a natureza e sobre o Deus da natureza. No deserto, ele aprendeu a viver de forma simples. Lá, ele pôde buscar a direção de Deus. Ele separava tempo intencional para meditar e orar e se preparar para o trabalho que estava diante dele. A gente pode até pensar que ele não se misturava com as pessoas, mas de vez em quando ele se misturava com a sociedade. Ele fazia isso para descobrir o que estava acontecendo e também para entender como tocar o coração das pessoas com sua mensagem celestial. Quando o ministério de João começou, a nação estava à beira de uma revolução. De certa forma, as pessoas esperavam que um líder se levantasse para mudar aquele cenário. Foi então que João começou a apelar às pessoas para o arrependimento e a anunciar que o reino dos céus estava próximo, um sinal de que a chegada do Messias estava para acontecer. O pregador do deserto ganhou um apelido, o Batista, porque ele usava como símbolo da purificação do pecado o batismo nas águas do Rio Jordão. Esse era um ritual, uma confissão pública de que as pessoas reconheciam sua contaminação pelo pecado
e buscavam a purificação que só Deus podia dar. Essa mensagem atraiu a atenção de muitas pessoas, e várias vieram ouvir o profeta, pessoas de todos os tipos. Príncipes, sabinos, soldados, cobradores de impostos, camponeses, muitos se arrependeram e foram batizados. Muitos nutriam a esperança de que João Batista fosse o Messias, mas ao ver que o povo estava lhe dando tanta atenção, ele corrigiu essas expectativas e voltou os olhos das pessoas para aquele que estava prestes a chegar. Em Nazaré, as notícias chegaram até a carpintaria que tinha sido de José, e Jesus reconheceu seu chamado. O tempo havia chegado. Despedindo-se de sua mãe, ele foi com as outras pessoas até o Rio Jordão. E aqui entra uma informação muito importante. Embora João e Jesus fossem primos, eles nunca haviam se encontrado antes. E isso fazia parte do plano de Deus, para que ninguém os acusasse de conspiração quando um apoiasse as afirmações do outro. João Batista também já tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre seu nascimento, sua infância e sua vida sem pecado. João acreditava que Jesus era o Messias, mas ele achava muito estranho o fato de que até aquele momento ele não tinha dado nenhuma prova de sua missão. Mas João decidiu esperar com fé, porque Deus tinha lhe revelado que o Cristo viria e pediria para ser batizado por ele, e Deus lhe daria um sinal. Quando Jesus se aproximou, João percebeu que havia algo de diferente nele. A própria presença de Jesus já inspirava a reverência. E Jesus então pediu que João o batizasse. Mas se o batismo significava a purificação do pecado, por que batizar alguém que não tinha cometido nenhum pecado? Jesus explicou que, por enquanto, era importante que isso acontecesse. O batismo serviria para confirmar a missão, a obra de João Batista, e também seria a unção do ministério de Jesus diante de Deus. Sendo assim, João concordou. Quando Jesus saiu das águas do Jordão, ele se ajoelhou à margem do rio e orou ao Pai, pedindo uma prova de que ele aceitava a humanidade na forma de seu filho, e também pedindo força e sabedoria para realizar a sua missão. E olha que bonito esse texto. Nunca antes os anjos tinham ouvido uma oração como essa. O próprio Pai responderia ao pedido de seu filho. Os céus se abriram e uma luz puríssima em forma de pomba desceu sobre a cabeça do Salvador. Aquele era o sinal prometido a João. O Espírito Santo tinha vindo em forma visível, mas pouquíssimas pessoas perceberam o que tinha acabado de acontecer. A maioria viu apenas a luz brilhando no rosto de Jesus. Então, do céu aberto, veio uma voz dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me agrado." João soube que ele tinha acabado de batizar o Redentor do mundo. E apontando para Jesus, ele exclamou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Os acontecimentos daquele dia são a garantia do amor de Deus por nós. Por causa do pecado, a terra foi separada do céu, mas Jesus a ligou novamente, com laços que ninguém poderá jamais desfazer. Ele abriu o caminho para que todos pudessem ter acesso ao Pai. Que mensagem incrível! João Batista nasceu com uma missão especial, mas foi o seu preparo pessoal que o capacitou para cumprir essa tarefa. Ele orava, tomava tempo para estudar as Escrituras, buscava o discernimento do Espírito. Ao apelar às pessoas para que elas se arrependessem, ele as estava chamando não só para uma mudança de pensamento, mas também para uma mudança de propósito e de atitude. O comentário bíblico diz que João odiava todo tipo de pecado e não tinha medo de chamar a atenção das pessoas para isso. Ele entendia sua responsabilidade. Veja esse texto. Deus nunca envia mensagens para adular o pecador. Isso seria fatal para a vida eterna. Um dos sinais de conversão genuína é o sincero arrependimento dos pecados e seu abandono. Você quer saber se a mensagem que alguém está proclamando realmente procede de Deus? Observe se ela aponta para o pecado e chama para o arrependimento e a confissão. Assim como aconteceu no passado, o pecado precisa ser deixado do lado de fora do acampamento, para que Deus abençoe os que o buscam com sinceridade de coração. Jesus não precisava ser batizado por conta dos pecados, pois ele não tinha nenhum pecado do qual se arrepender. Ele foi batizado para nos dar o exemplo.
O seu batismo marcou o início de seu ministério e a aprovação de Deus para tudo que viria a seguir. E você, já foi batizado? Já deu esse passo tão importante? Não tem nada de místico nesse ritual ou na água do tanque batismal. O batismo é um símbolo, um compromisso público de que você aceitou fazer a vontade de Deus e quer pertencer a um povo que tem em comum a vontade de ver Jesus voltar e participar do reino dos céus.